meu nome é Karine Araújo, também conhecida como Coisarine. Eu sou estudante de Artes Visuais na Univasf de Campos Juazeiro e hoje vamos falar um pouco sobre a técnica da aquarela. A aquarela é uma tinta à base d'água que pode vir em diferentes formatos, tanto como bisnaga, pastilha, gel, lápis, também já no formato líquido. São várias opções disponíveis no mercado. Ela funciona da seguinte forma: como na sua composição ela possui principalmente pigmento, que geralmente é em pó, e goma arábica, que é uma substância que parece com a cola. E aí quando você dilui a aquarela na água, a tinta, o pigmento se espalha sobre o papel. E aí quando a água evapora, a goma arábica funciona como uma cola, fixando o pigmento no papel. As principais características da aquarela são a transparência, e essa é uma característica muito desejada, pois ela permite que o desenho fique visível. O desenho fique visível mesmo quando você pode ultrapassar a linha com a tinta, fazer o que for, mas o desenho embaixo continua sendo visível. A mancha da aquarela também tem um efeito estético muito agradável, muito bonito, e dá uma sensação de movimento. Também é algo que pode ser explorado. Também a facilidade em misturar e sobrepor os tons, permitindo que haja a possibilidade de causar de uns efeitos muito interessantes e de explorar diversas possibilidades. E assim a estética do resultado final do trabalho geralmente é muito agradável. Você também pode usar ela com técnicas, misturando com outras técnicas para explorar outros aspectos da relação entre os materiais. Enfim, é possível obter resultados incríveis com a aquarela. Mas claro, ela também tem algumas dificuldades. Por exemplo, é meio difícil ter um controle, porque a água às vezes se espalha para onde não devia, aí vai levando o pigmento junto, ou então você esperou uma área secar para trabalhar, mas aí você foi trabalhar em cima e aí já manchou tudo. Acontece, mas nem sempre é negativo. Às vezes esses pequenos erros que acontecem se tornam, como Bob Ross já dizia, né, acidentes felizes, em que você acaba tendo a oportunidade de ter que reinventar e descobrir uma nova possibilidade. Uma coisa interessante também na aquarela é que o branco a ser utilizado é o branco do papel. Muitas aquarelas vêm com a cor branca até, mas ela é uma tinta diferente, dá para perceber que ela é mais opaca, não é tão transparente quanto as outras cores e não fica tão legal. Você pode também utilizar outras técnicas para usar o branco, por exemplo, usar guache, nanquim branco, aquelas canetas brancas para fazer a luz do desenho, mas fica mais orgânico quando você faz utilizando o branco do papel. Alguns materiais extras que você pode utilizar são as máscaras, essas máscaras que você protege uma área do papel, os pincéis reservatório, que são esses pincéis que já vem, acoplado com coisa de água, o reservatório, né, de água, e você pode levar para qualquer lugar isso para pintar. Também sketchbooks específicos para aquarela. Tem toda uma gama de materiais que você pode utilizar. O mercado nessa área é bem amplo. Algumas coisas que eu recomendo é pesquisar à parte, além da própria aquarela, são o círculo cromático e a teoria das cores. Ajuda muito a economizar tinta, porque a tinta é cara, não é? E facilita na hora das misturas. Na hora de selecionar as cores para um trabalho, é importante saber a teoria das cores. Dentro dela também está o círculo cromático. Também pesquisar a fundo questões como a saturação, a matriz de cor e essas coisas, questão de luz e sombra, tudo mais, como dar uma profundidade maior ao desenho. Qualquer dúvida, eu estou disponível para responder. E também existem uma gama de vídeos muito bons no YouTube. Para essa aquarela eu fiz apenas um rascunho simples de lápis no papel.
Agora, com o pincel úmido, estou passando ele sobre o rascunho, numa técnica chamada molhado sobre molhado, que é onde eu primeiro umedeço o papel, depois venho com o pincel com pigmento. Essa técnica permite dar um efeito mais orgânico à imagem, explorando o poder da mancha. É nessa hora que tem que tomar um cuidado para manter sempre, para a mancha não espalhar para fora, né? Por causa da água. Também coloquei um tom mais escuro para dar um efeito de sombra. Espalhei um pouco com cuidado. Para o outro tronco da árvore, eu fiz uma árvore genérica. Geralmente eu recomendo que procure uma imagem de uma árvore, mas como é apenas uma demonstração, eu fiz uma árvore genérica mesmo. Uma técnica chamada molhado sobre seco, que eu venho com pigmento sobre o papel seco. Essa técnica dá um efeito mais sólido para a imagem e ele é bom para geralmente algo mais demarcado assim. Para fazer a copa da árvore, eu dei preferência ao molhado sobre molhado também, devido às propriedades da aquarela, justamente nos efeitos que ela causa. Pode ver que o tronco manchou um pouco, dando justamente a sensação de que algo vai ficar sobre. E é justamente essa uma das vantagens da aquarela. Como ela se movimenta, o pigmento se movimenta no papel de acordo com a água, a mancha é muito mais orgânica, dá um efeito natural, um efeito de movimento. Para fazer a luz, eu peguei uma cor verde um pouco mais claro. Também é possível deixar a parte sem pintar ou colocar também o branco da aquarela, apesar de que não é muito recomendado. Coloquei uma cor mais escura embaixo para fazer a sombra. Para a palmeira, eu desenhei algumas linhas guia, já com a própria tinta mesmo. E fui fazendo, né, as palhas. Aí eu percebi que seria melhor pegar um pincel mais fino. O ideal é que haja uma variabilidade do tamanho das cerdas dos pincéis, da espessura dos pincéis, para que seja possível trabalhar tanto em áreas maiores quanto em detalhes com uma maior facilidade. É possível fazer tudo com um só pincel? É, só que é muito mais complicado. Então o ideal é que tenha pelo menos um maiorzinho e um menorzinho para detalhes. Aqui na parte superior eu estou fazendo a copa, a vista de cima da copa de algumas árvores direto na aquarela, sem fazer esboço, sem fazer rascunho prévio e nenhum desenho sobre. Justamente para experimentar esse efeito da mancha, da relação estabelecida entre a copa dessas árvores no desenho com a aquarela. A mancha, como ela fica, essa mancha. Como mexer com a luz, onde colocar a luz. Justamente brincar com o movimento da água também. Vendo a limitação, até onde ela vai. E tudo. Agora eu também experimentei a mancha com a cor mais clara.
já que na aquarela o ideal é vir dos tons mais claros para os tons mais escuros, principalmente se a técnica utilizada for a do molhado sobre o seco. Então, colocando a sombra, ó, utilizando justamente a propriedade do espalhamento pela água, para dar o efeito de sombra na copa dessas árvores. Também fiz esse desenho prévio com caneta nanquim. A caneta tem que ser à prova d'água. Com o intuito de mostrar a propriedade da transparência da aquarela, né, sobre o nanquim. E apesar da caneta ser à prova d'água, é importante deixar ela secar por alguns segundos. Aqui é possível ver como a mancha fica sob o desenho. Fica numa camada inferior, mesmo que tenha sobreposto a linha do nanquim. E como a mancha ela se espalha mesmo fora da linha, tem uma sensação de naturalidade justamente pelo efeito dessa transparência da aquarela. Essa mancha que escapa dá até um efeito mais orgânico para a copa da árvore, que nesse caso foi desenhada no formato de pentágonos. Foi num formato mais geométrico. Uma outra complicação da aquarela é também a questão do papel, porque a maior parte desses efeitos só é conseguido utilizando o papel correto, porque é um papel mais grosso, que suporte lavagens, ou então que possua uma textura. Porque em papéis não apropriados, essa possibilidade de umedecer o papel, depois espalhar a mancha, não acontece com tanta naturalidade quanto no papel feito especificamente para aquarela. Por isso, muitas pessoas preferem primeiro fazer no papel correto e depois passar digitalmente para a planta as imagens, né, produzidas para manter a qualidade dos efeitos e as possibilidades estéticas que só a aquarela pode promover, né?
Nanquim é uma tinta de origem chinesa, que ela geralmente é no tom preto, e ela é uma tinta muito utilizada em diversas linguagens artísticas, tanto no formato de canetas descartáveis ou recarregáveis, como também no uso em pincéis ou canetas de bico de pena. É um material muito versátil que permite um efeito de finalização muito bonito e também muito bem definido, e também permite a aplicação de achuras e outras formas de sombreamento muito próprias da técnica. Para essa demonstração, eu vou utilizar 3 ferramentas: um pincel, a caneta bico de pena e a caneta nanquim. Cada uma das 3 ferramentas possui suas propriedades e causa um efeito estético diferente no trabalho. O pincel dá uma naturalidade maior ao desenho, uma sensação um pouco mais de volume, de tridimensionalidade e também um movimento, pois os traços possuem espessuras variadas entre si. O pincel também permite a possibilidade de pintar uma área maior, de espalhar a tinta por uma área maior com uma velocidade maior. O pincel é recomendado para trabalhos com áreas maiores também, principalmente as áreas em que seja necessário pintar alguma parte do trabalho com o nanquim, não é? A caneta bico de pena, ela é um meio termo entre a caneta nanquim e o pincel, porque ela permite uma variação de espessura do traço, também permite colocar detalhes menores e outros efeitos, e também aumentar a espessura da linha. Tem um pouquinho menos de movimento do que o pincel, mas você sente um controle maior do traço que está fazendo com a bico de pena. Ela também é muito boa para fazer texturas, justamente pela variabilidade da espessura, assim você consegue deixar o traço externo maior e o interno menor, mais fino no caso, com maior facilidade. A caneta nanquim, ela tem a propriedade de ser muito mais fácil de controlar, além de já ter o reservatório incluído em si mesma. Assim, para fazer detalhes, letras, ela é muito mais recomendada. Ela também não tem nenhuma variação na espessura do traço, ela mantém o traço único, que é o tamanho que é indicado. E o ideal é você variar as canetas para aplicar diferentes texturas. No caso, eu optei por trabalhar com uma só mesmo. A vantagem principal da caneta entre as outras é justamente o controle. Você não vai espirrar tinta, provavelmente, nas laterais, né? Em lugares que você não vai borrar com tanta facilidade quanto com as outras técnicas. Ela também é recomendada para escrita técnica e tudo mais, apesar de que hoje em dia a maior parte é feita digitalmente. Um exercício interessante para testar os materiais é justamente fazer essas texturas variadas, experimentando com cada um dos materiais e verificando as propriedades de cada um para poder escolher qual você vai utilizar no seu trabalho, qual a propriedade que você quer explorar nesse trabalho, como você quer, qual aspecto do traço você quer, e esse tipo de coisa. É possível fazer praticamente as mesmas coisas com esses materiais, porém as pequenas mudanças que eles apresentam entre si faz toda a diferença. O controle em segurar
o material, a forma que a tinta se espalha, tudo faz alguma diferença no trabalho final. Por isso é bom estar atento. E também é um exercício muito bom para quando você está pegando a primeira vez algum desses materiais. É interessante você fazer essas texturas justamente para acostumar a mão ao material e também exercitar traços que você vai utilizar nos seus trabalhos. Eu sei que para a representação dos materiais tem uma NR, que eu não lembro agora de cabeça, o número eu vou colocar aqui, mas que ela trata justamente da forma das representações, de como deve ser a representação da madeira, do granito, etc. E provavelmente você tem que seguir ela à risca para representar no trabalho final, no projeto, né? Também é um exercício interessante tentar fazer as mesmas texturas utilizando a aquarela. Para fazer isso com a aquarela, primeiro se coloca uma cor de base, que é a cor geralmente a cor mais clara embaixo, e espera ela secar até poder sobrepor com a camada superior, que geralmente é um tom mais escuro. É interessante estudar o que eu falei sobre a teoria das cores e o círculo cromático, justamente para ver quais cores ficam, como elas se relacionam entre si, entender essa relação para quando sobrepor nesse exercício, você já tem uma noção melhor de como fazer, do que faz sentido, do que pode ficar um pouco destoante,
E aí, quando você tiver essa noção, no trabalho final, vai perceber que a estética vai ficar mais agradável, o projeto vai ficar mais harmonioso, tudo fica mais organizado quando você compreende a relação dos elementos entre si. Também é possível colorir essas texturas feitas com nanquim com aquarela, justamente pela questão da propriedade que a gente falou anteriormente, da transparência. E também o nanquim ele tende a ser à prova d'água. É sempre bom testar antes, porque algumas canetas não são à prova d'água. Mas isso permite que o resultado final seja interessante, é justamente a relação entre os materiais. Então, é possível também sempre utilizar técnicas mistas, como lápis de cor, hidrocores, marcadores, mas é sempre importante testar antes de ir direto para o papel, porque alguns materiais podem ficar muito distantes e alguns até podem acabar se destruindo, porque muitos marcadores tendem a não ser à prova d'água. Então, tentar fazer uma aquarela sobre um marcador que não é à prova d'água é a receita para o desastre. Mas é isso. Eu espero que essa oficina tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida eu estou disponível, tanto aqui no finalzinho, que vai ter o momento para as perguntas, quanto em minhas redes sociais. E é isso, até a próxima.